né? Não é nem acaso. É Deus te direcionando, a vida te direcionando para um lugar melhor. Para algo melhor. Igual você falou, por exemplo, eu lembro de um grande influencer falando, hoje ele é multimilionário, né, nas empresas dele. Ele começou tendo um carrinho de cachorro-quente. E ele falou assim que o carro do cachorro-quente não deu certo. E aí ele falava exatamente sobre que bom que não deu certo, porque já pensou se tivesse dado certo, talvez ele tivesse lá até hoje. Nós estarmos falando aqui hoje nesse bate-papo só está acontecendo porque eu recebi um grande não lá atrás. Em 2020 nós falimos, eu e o pequeno. Muitas pessoas que nos conhecem sabem dessa história, você é uma dessas pessoas que sabe, e nós viemos aqui para Paulínia morar de favor durante 15 dias. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque foi nessa cidade que eu conheci tantas pessoas, que tantas portas se abriram. E se não tivesse acontecido o que aconteceu lá em Campinas? E se em 2020, talvez eu estava fazendo a mesma coisa da mesma forma e talvez com os mesmos resultados. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida e na vida do pequeno, e principalmente a gente está passando por uma nova transição aí, que eu falei assim, opa, qual o presente que tem por trás disso? Sempre tem. E se a gente olhar isso de uma forma positiva, a gente encara os problemas e os desafios com mais leveza, porque entende que... E outra, não é milagre, eu não tenho que ficar olhando o problema de braço cruzado. Eu tenho que entender o que eu posso fazer para melhorar diante dessa situação. O que eu posso resolver, puxar a responsabilidade que o resultado vem. O que eu posso aprender com essa situação, né? Ao invés de se desesperar, como nós falamos, né? Sim. O que eu vou fazer? Fechou uma porta e agora? Eu vou pra rua, vou ficar desesperado. Estão pedindo a casa, o que eu vou fazer? Não deu certo, fechou a porta, aquele serviço, aquele orçamento não fechou. Mas é procurar entender, né, esse não, aprender com ele, ao invés de ficar simplesmente se decepcionando. Primeiro, uma coisa que eu até comentava em casa esses dias é que quando você chega numa saída, ou chega numa não saída, numa encruzilhada, numa rua sem saída, você se desesperar não vai mudar. Não vai. Você ficar ansioso, preocupado, culpando, terceirizando, não vai resolver. A solução não vai vir dali. É muito mais fácil você olhar aquilo como uma oportunidade, de aprender, como uma nova lição, mas ter as lutas e as provações da nossa vida como sendo algo didático. É até interessante que nós falamos assim, você mesmo falou, né? Nós viemos aqui morar de favor e aí fala em seguida, que bom que isso aconteceu. Você fica olhando, você fala assim, gente, mas como assim que bom que isso aconteceu? É porque quando você aprende, olha uma situação, e hoje, graças a Deus, eu também consigo olhar muito isso, essas decepções que eu tive, que me direcionaram para projetos melhores, para estar em outros lugares, passa muito por isso. Sim. Nós aprendemos com isso, porque se a gente ficar dando murro em ponta de faca ali, tentando entender por quê, e aí terceirizando, porque é o governo, porque fizeram isso lá atrás, porque se tivesse assim, ao invés de olhar para essa situação e entender, não, Deus tem uma oportunidade nova para mim. Inclusive, na igreja aconteceu até isso, é interessante, um irmão da igreja foi contar um testemunho e parecer algo parecido com isso. Ele levou uma queda na casa dele, ele estava acho que lavando o quintal dele lá, e ele caiu da escada. E ele falou assim, que bom que eu me acidentei, que bom que eu caí. Eu falei, mas você fica assim, mas gente, como que pode isso? Aí ele contou por quê? Porque como ele caiu, ele não tinha ido a princípio no médico, começou a sentir uma dor e precisou ir no médico. E aí, quando ele foi no médico, ele descobriu, acho que ele tinha um cisto, alguma coisa assim, ele tinha um problema mais grave de saúde que só foi e descobrir porque ele foi até lá e descobriu isso, e como estava no começo, conseguiu melhorar disso por conta dessa queda. Então, passa muito por isso. De a gente olhar de forma... Lógico, ninguém é doido, né? Que vai ficar procurando coisa ruim pra ver se... Não é isso, mas... E a gente sabe também que não é fácil. Não é fácil ter essa percepção. A maioria, hoje em dia, acaba caindo nesse desespero. Sim. Por não ter ajuda, por não ter apoio, muitas das vezes, hoje em dia. Mas é bom nós falarmos sobre isso. É bom nós termos essa alternativa e ver isso como algo benéfico, né? Olha, eu falo pra você. Às vezes, você que tá nos assistindo, nos ouvindo, pode falar, mas é fácil pra vocês. É porque você não tá passando pelo que eu tô passando. Eu quero que você entenda que você também já passou por grandes coisas e que superou.
Todos nós superamos alguma coisa em algum momento e depois ficou mais leve, né? É meio que não deveria ser, né? Em todos os casos, mas a gente vai meio que se acostumando com a coisa. Na pandemia, eu me lembro que as primeiras reações das pessoas eram de desespero. Depois o povo foi acostumando, depois o povo foi, né? Foi relaxando, exato. porque vai acostumando. Então, a gente tem que tomar cuidado para não acostumar com as coisas ruins também, né? Eu vou pegar o que me aconteceu de ruim, vou ver o que eu posso aprender e pular pro próximo nível. Eu não vou ficar ali no fundo do poço, não é lugar para ninguém. Outra coisa também, para nós falarmos, também quando as pessoas falam, né, mas vocês estão falando isso, não sabem o que eu tô passando, vocês já compreenderam melhor, como é que eu faço para ser assim, então? Porque a gente já imagina às vezes que ter um emocional mais forte não é ficar lá igual um Buda, né? Os momentos vêm lá sem, digamos assim, passando por cima dos problemas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso também, que resolver não é esquecer, não é empurrar com a barriga também. Não. É o que eu disse, é autorresponsabilidade. Quem é que pode me ajudar? Como eu posso fazer isso? Qual é o próximo passo? E tem um exercício que eu gosto muito de fazer nos meus processos, que você já passou por isso, é aprender a olhar a vida de fora. Muitas vezes a gente consegue dar muito conselho na vida dos outros, né? Eu se fosse fulano eu fazia assim. Se eu fosse fulano eu fazia de tal forma. Que tal você sair de você, olhar de fora a sua vida e perceber como que você está sendo dentro da sua casa? Como que você está sendo no seu trabalho? Será que você seria o seu empregado? Você te contrataria? Você casaria com você? Faz essa autoanálise, né? Se você fosse o seu médico, você aprovaria o que você está comendo? Né? Então, a partir dessas respostas, você começa a fazer mudança, né? Olhando a sua vida de fora, que ajuda bastante. Eu acho que o que precisa ser entendido também é que fugir dos problemas também não é uma saída. Quando nós falamos sobre entender os nãos e as dificuldades, os momentos difíceis, também não quer dizer que fugir dos problemas eles vão sumir. Mas essa responsabilidade de você lidar com a situação, principalmente nos momentos que a gente percebe os resultados, nós falamos sobre resultado. Quando eu vejo que o resultado não está sendo bom, benéfico, eu preciso assumir responsabilidade de fazer alguma coisa diferente. Porque tem uma frase até clichê que fala aí que insanidade é a gente querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exatamente.